gente tem aqui o banco, vamos pensar aqui que a gente está... Você está na posição de contratar um empréstimo de um banco, certo? Quando você vai procurar uma linha de empréstimo, você vai olhar as várias opções de banco que você tem e as várias linhas de crédito que você vai ter. Então, se você tem um banco que está te cobrando ali 2% ao mês de juros e tem um outro banco que está te cobrando 1,5% ao mês, para onde que você vai mandar o seu dinheiro no ponto de vista de contratação dos juros? Ah, não, eu vou contratar os juros menor. Por quê? Eu, como contratante, quero pagar menos. Agora eu quero te mostrar uma outra perspectiva disso. Se fosse para você investir o seu dinheiro em um banco, comprar ação de um banco, você compraria qual ação? Aí você vai falar, uai, agora eu quero capitalizar mais. Aí, de repente, você que estava preocupado com o seu bolso, né, de não ter que pagar muitos juros, agora você já está pouco se lascando. Você quer que o cabra pague mais para você botar mais lucro no seu bolso. Então, nessa hora, você vai dar a opção, você vai optar por contratar os juros de 2, comprar a ação do banco que empresta por mais caro, porque ele vai te gerar mais lucro. Então, muitas vezes, a ação de um banco, ela vai começar, as pessoas vão migrar de um banco que gera menos receita para um que te paga mais receita no ponto de vista do investidor. Então, quando você vai fazendo isso no seu dia a dia, né, eu vou sempre estar trazendo isso para a gente e para o investidor, tá? Vou ficar fazendo esse vai e volta para vocês entenderem os dois lados. Quando a gente está contratando alguma operação, fazendo uma linha de crédito para financiamento imobiliário, a gente sempre tem que buscar juros menores. Se o juros ele estiver muito alto, dependendo se tiver que passando por uma fase de não estar conseguindo ter adimplência, não sei se você sabe, mas existe uma opção de você realmente parar de pagar e lá na frente você renegociar essa dívida. Vai demorar um pouco, seu nome vai ficar um pouco sujo, mas aí depois isso daí vai ser resolvido. Porém, você fica dentro de uma lista negra dos bancos, mas vai pagar isso daí com desconto. Então, essa parte dos juros tá tranquila de entender na casa? Né? Assim, de que a gente, né, como contratante, sempre deve optar. Você vai comprar um carro, vamos sempre comprar um bem com juros menor. E se eu te falar que o mundo funciona dessa mesma forma? Que o real, ele valoriza e desvaloriza dessa mesma forma. Porque, olha só, no mundo, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 países e o Brasil. Né? A gente é o lascadinho aqui do mundo. Hoje a gente tem, nos Estados Unidos, com juros de 5% ao ano, com uma inflação relativamente baixa. A gente tem lá no Japão hoje com juros de 0,6% ao ano. E a gente está aqui no Brasil com juros de 13% ao ano. Como é que funciona a dinâmica, né, dos investidores? Quando você tem, por exemplo, o Brasil com 13% ao ano, aí você fala, nossa, mas então os juros do Brasil ele está muito maior do que dos Estados Unidos. Mas, na verdade, não. Por quê? Se a nossa moeda ela depreciar em mais de 8% ao longo do ano, esse juro já acabou. Se a inflação for maior do que 8% e a moeda depreciar, você já perdeu dinheiro colocando dinheiro aqui. Então, o que as pessoas vão fazer agora que os juros nos Estados Unidos está subindo, da mesma forma que o banco, que cobrava 2% aqui em cima, ele recebia mais investimento do investidor da bolsa aqui, que ele queria comprar a ação do banco e rendia mais. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão tirar dinheiro do Brasil e vão levar esse dinheiro para os Estados Unidos, porque a taxa de juros de lá está subindo. E o que acontece quando isso daqui, né, nessa situação? O que acontece quando isso acontece?
o real desvaloriza. Por quê? Você está vendendo moeda, não está tendo demanda, porque todo mundo quer ir para os Estados Unidos, nesse exemplo, então você não está tendo compra. Então, assim, isso acaba sendo uma profecia autorrealizável, porque você vai. Quanto maior a taxa de juros lá fora, mais gente está vendendo real para poder comprar dólar, então o real só vai desvalorizando, e essa diferença que eu falei ali dos 8%, né, que é os 13 menos 5, vai também influenciar, vai ficando cada vez maior. Então as pessoas realmente falam, uai, o real está desvalorizando demais, eu tenho que tirar o dinheiro daqui o mais rápido possível. E acaba que vai virando uma corrida, entendeu? Então, aí, nisso daqui, agora você já está começando a entender, então, que o mundo ele não funciona, não é porque um presidente, principalmente os nossos aqui, falaram uma frasezinha ou outra. É simplesmente porque os Estados Unidos mudou de 5% ao ano para 5,25%. Então, agora ficou mais atrativo ainda ir para lá. Pronto, o real caiu. Não é porque alguém conversou, não é isso. O Brasil, dentro do mundo, ele é só mais uma opçãozinha de investimento que está lá no cantinho, entendeu? Infelizmente, a gente ainda é bem insignificante em relação a isso. Eu estou falando dessa forma, gente, não é porque não gosto do Brasil, não é nada disso, não. Eu só estou te falando do jeito que é, tá? Então, assim, às vezes o pessoal fica, Brasil, Brasil, mas é assim. E aí, quando você tem... Aí ainda está dando para entender ainda? Eu tô vendo as caras meio assustadas aqui. O Wagner está aqui na minha frente, acho que está jogando Candy Crush. Tá jogando Candy Crush, Wagner? Tá jogando Candy Crush, cara. Poxa. O cara desceu para jogar Candy Crush na minha frente. Ele tá mostrando a tela do Candy Crush aqui agora, você acredita? Mas então tá. Voltando aqui pro fim da meada. Então, olha só como é que é legal esse negócio de juros. Aí, assim, eu tô tentando linkar os tempos, né, para poder ir. Dona Iraci, acordou agora, tá tudo escuro lá, olha. Então, vamos lá, gente. O que acontece nos Estados Unidos quando a taxa de juros ela sobe do jeito que ela subiu? Lá nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, a taxa de juros, há 2 anos, era 0,25% ao ano. Ou seja, se você pegasse $100 emprestados, no final de um ano você ia receber $100 e 25 centavos. Para os bancos, isso era lindo. E para o investidor, isso é lindo, porque você não está pagando nada de juros. Você pode pegar dinheiro a rodo. E isso vinha acontecendo desde 2008, que foi na última crise financeira. E os bancos, não sei porquê, eles achavam que isso nunca ia acabar. E como é que o banco ele opera? O banco ele opera da seguinte forma: ele contrata título de dívida de 10 e 30 anos, que é, por exemplo, o banco ele vai lá e pega um empréstimo de 30 anos a uma taxa de 0,25% e empresta para alguém comprar uma casa em 30 anos a 1%. E ele ganha ali a diferença, entendeu? Então, ele pagou 0,25% e emprestou a 1%, ou seja, está embolsando aqui 0,75% ao mês, ao ano, desculpa. Só que quando esse título que eu falei aqui em cima, de 5% ao ano, começa a subir como ele subiu, o que vai acontecer agora? As remunerações de o que seria poupança lá, os investimentos, são baseadas todas nos títulos de 2 anos, que hoje está em 5% ao ano. Enquanto o título de... Está em 5%? Peraí. Isso. Está em 5% ao ano. Enquanto o título de 30 anos, ele hoje está pagando 3,8%. Ou seja, você está contratando, pegando empréstimo a 3,8% no mercado de longo prazo e está emprestando dinheiro e está pagando 5% para o seu correntista. Ou seja, os bancos, eles estão negativos nesse tempo todo agora.
entendeu? Por causa dessa mesma operação. E o que está acontecendo? A maioria dos bancos está com o dinheiro todo travado em taxas de 0% ao ano, mas agora, como o mercado está pedindo que você rentabilize a 4% ao ano, os correntistas estão todos mudando de banco. E o que isso acontece quando você tira dinheiro de mais de um banco? Você tem a corrida e, dependendo, você tem a quebra do banco, porque ele não tem ativo suficiente para pagar todo mundo. Nenhum banco tem. Porque muitas vezes eles operam ali com 20 vezes a alavancagem do que você tem em caixa. E isso é o que está acontecendo hoje no mundo em relação aos bancos. E é por isso que está essa quebradeira toda lá fora. E é esse que é o maior problema e o maior motivo, provavelmente, para a gente ter uma nova crise aí financeira nos Estados Unidos. É o simples fato de você estar pegando dinheiro mais caro do que você está pagando para o investidor. E aí é a mesma coisa de voltar aqui, ó. Olha só como é que é, tudo a mesma coisa. Você é empresário, certo? O empresário, se você pega dinheiro a 1% ao mês, o que você entende? Que você tem que fazer esse dinheiro pelo menos te dar, vamos supor, 2%. Porque aí o que acontece? Você conseguiu pagar o banco, sobrou alguma coisa para você. E é isso que está acontecendo ao contrário lá nos bancos. É como se você, empresário aqui, estivesse pegando dinheiro a 1%, mas só estivesse conseguindo tirar 0,5%. Ou seja, você não está conseguindo nem pagar o empréstimo e ainda está saindo devendo. E da mesma forma que você quebra, um banco quebra. Entendeu? E é aí que é a origem da crise. Porque com essa taxa de juros nova de 5%, e ela ficando alta por muito tempo, às vezes 1 mês, 2 meses, você ainda aguenta segurar a peteca sua aí. Não, esse mês é bom. Aí passa 1 ano, passa 2, aquela dívida que você tinha, que antes você pagava a mixaria, em termos percentuais de 0,25% para 5%, isso você vai dar o quê? 400, 2.000%. Então, seu juros subiu em 2.000%. E isso aí é muito perigoso. Então, olha só, a gente, vou recapitular aqui. A gente, então, já entendeu que, para quem é cliente, quanto menor os juros que você contratar, melhor. Para quem é investidor, quanto maior for os juros que o banco estiver emprestando para as pessoas, melhor. Então, um juros de 2% para quem está emprestando é melhor. No mundo, quando você pega um país como o Brasil, que está pagando 13%, mas tem inflação, que tem a questão da variação cambial, e tem agora um outro país que está pagando 5% ao ano, as pessoas vão sair do Brasil e vão para um lugar mais seguro que paga 5% sem risco. Porque o risco da calote nos Estados Unidos é zero. O nosso ele ainda existe. E aí se entendeu também a dinâmica do real cair ou do real subir quando os juros caem ou os juros descem. Por fim, agora a gente também entendeu que o banco ele tem que contratar, o banco, principalmente o americano, brasileiro, a mesma coisa. Ele tem que contratar os juros no longo prazo a uma taxa menor do que ele empresta no curto prazo, para ele ganhar o spread. Só que lá nos Estados Unidos isso foi invertido. Então, hoje, lá nos Estados Unidos, o banco ele está pagando hoje um juros muito maior para o cliente do que ele está recebendo de fato do governo. Então, os bancos estão literalmente quebrando e está tendo corrida dos bancos menores para os bancos maiores. Só que isso vai gerar um problema para os bancos maiores, porque eles não têm aonde colocar esse tanto de ativo novo que está entrando, porque a economia está em crise. Entendeu? Então, assim, eles não têm para quem emprestar. Porque uma coisa é você ter o dinheiro e poder trabalhar com ele. Mas imagina você ter um monte de investidor que está botando dinheiro na sua empresa. Vou pegar os mar aqui de Bode Piranha. Chega lá, o pessoal vai lá e fala assim, Osmar, tá aqui ó, R$1 milhão para você comprar cadeira de massagem e eu quero que você comece a operar amanhã. Eu falo, não dá, eu não tenho estrutura para poder emprestar, ou então aqui não tem shopping. Se eu botar essas cadeiras demais, o pessoal não vai me pagar. Eu não tenho público.
E aí, então, o Osmar vai ficando com o dinheiro das pessoas na mão, sem poder investir, mas ele tem que ficar rentabilizando elas, e o caixa dele só vai sendo drenado. Aí, agora que vocês entenderam, né, essa parte toda, tá? Ainda tá entendendo? Tá? Hoje... Beleza? Beleza? O que acontece depois disso? Agora você vai ter um outro problema, que são os próprios países. Que um país também opera nessa mesma dinâmica. Entendeu? Então, uma coisa é um país, por exemplo, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegarem e estarem pagando 0,25% de juros sobre 30 trilhões de dólares, que é a dívida deles. Agora, imagina você sair disso e começar, dependendo, a pagar 7% ao ano, que é o que mais ou menos os juros deles devem chegar, e começa a pagar 7% ao ano de 30 trilhões. Vai dar 2 trilhões só de imposto, enquanto no outro você estava pagando nada. Entendeu? Os Estados Unidos hoje tem uma dívida em relação ao PIB de 130%. Aí você pega um outro país, por exemplo, que é o Japão. O Japão, antes, ele estava com juros zero, literalmente, dependendo até negativo. Só que o Japão, ele tem uma dívida em relação ao PIB, como se você, por exemplo, vou falar em termos de salário ano, se você ganha R$1.000 por mês, 12 mil por ano, é como se você tivesse uma dívida lá de 24 mil e você só ganha R$1.000 por mês. Você não paga isso, você não tem como pagar. Mas se o juros é zero, você vai enrolando ali o negócio, porque você só está pagando juros, você nem está pagando a dívida. Mas você paga ali 50, 20 só de juros ali no mês. E aí, quando esse negócio começa a subir, igual está subindo lá no Japão, porque agora está tendo inflação lá para 1% ao ano, esse número começa a ficar grande. E aí a sua dívida vai crescendo, crescendo, quase como se fosse um cheque especial. E você não consegue sair dela. O país não consegue sair, porque se ele deixar os juros lá embaixo, ele vai gerar inflação. Então, ele não pode. Aí ele também fica doido para subir a taxa, mas não pode, porque senão a economia vai parar, vai diminuir a arrecadação. Então, aí os países ficam nessa sinuca de bico. Os Estados Unidos já teve algumas agências que já deram downgrade no rating deles, na classificação deles de risco. E aí, o que começa a acontecer? Do mesmo jeito que o investidorzinho aqui, vou sair do banco de 1,5% e vou para o banco de 2%, investidor. Nesses países que estão de igual para igual, não Brasil, com eles, porque não é a comparação ideal, eles começam dependendo a sair dos Estados Unidos e ir para o Japão. E aí, o que vai acontecer nessa hora? Igual eu expliquei da moeda. Qual moeda que vai desvalorizar? O dólar. Qual moeda que vai valorizar? O ien, do Japão. Só que, se você valoriza demais a sua moeda, o que acontece com o seu produto para exportar? Ele fica mais caro. Quando ele fica mais caro, seu país cresce? Não, porque você está vendendo menos. E aí, o que o Japão vai fazer nessa hora para não deixar a moeda dele desvalorizar? Ele vai pegar os trilhões que eles têm em dívida dos Estados Unidos. O Japão, lá, acho que tem 2 trilhões de dólares em título do Tesouro Americano. Ele começa a pegar uma parte desses 2 trilhões das T-bills deles, né, que é os treasuries, e começa a vender isso no mercado. Para quê? Para vender dólar e comprar ien. Para quê? Para desvalorizar o ien mesmo, para equalizar isso daí. Só que aí, na hora que faz isso, esse trem volta para cá, para os Estados Unidos de novo. Por quê? Ué, ninguém mais está querendo a dívida americana. Bom dia. Tá? Tudo bem, obrigado. Ninguém mais quer a dívida americana, porque o pessoal está tendo que fazer essa inversão por conta do fluxo de caixa, o fluxo de dinheiro que está indo para o país.
E se ninguém mais quer a sua dívida, o que acontece? Se você vai num banco e não consegue um empréstimo, nenhum banco quer te emprestar, por exemplo, Wagner aqui, não tem linha de crédito. Ele tem que ir no agiota. E os juros do agiota, ele é o quê? Mais caro ou mais barato? Ele é mais caro. Então, na hora que o país começa a vender e despejar título do outro no mercado, aquele título ele passa a valer menos. Então, os Estados Unidos tem que vir, nossa, agora o que é 7%, eu tenho que fazer virar 8% para voltar a ser atrativo. Aí eles ficam nessa briga. Então, do mesmo jeito que você está aqui na sua casinha, olhando 1,5% ao mês, olhando 2%, os países um com o outro no mundo olham isso, os bancos eles olham isso, e a dinâmica de juros toda no mundo é essa hoje, entendeu? E aí ainda tem a questão, né, igual eu já expliquei, a questão da inflação. Porque, olha só, pensa o seguinte, vamos supor que você é um produtor de milho. Milho? Deixa eu ver. Pode ser milho. Milho hoje, ele está $20 mais ou menos a saca. $20 a saca. No Brasil, quanto que está o dólar? Eu vou colocar R$5. Ou seja, para a gente aqui, você está recebendo R$100 por mês. Se o dólar no Brasil tiver a 6, você aqui dentro, você ganha mais. Por quê? Porque o dólar está mais forte. Quando o dólar ele fica mais forte, o preço da commodity ele pode, dependendo, cair. Porque o dólar está mais forte. Agora, quando o dólar fica mais fraco, por exemplo, vamos supor que caiu para 4. Aí você fala, não, mas agora estou recebendo R$80, 80 não me dá lucro. Então tem que subir o preço da saca para $25. E aí, na hora que você começa a mudar o preço das commodities, porque todas são cotadas em dólar, a moeda forte nos Estados Unidos exporta a inflação. Porque aí a inflação vai para os outros países por causa disso. A saca do milho só aumentou o preço aqui de 100 para 120. O criador de granja, ele que se lascou, está pagando 20 a mais. Mas quando o dólar enfraquece, e aí essa saca ela começa a desvalorizar, e o preço de todas as commodities ela sobe, e aí a inflação volta lá para dentro dos Estados Unidos. Mas aí isso aí, dependendo, vou ter que entrar depois. Mas o que eu queria mostrar para vocês era isso, que assim, depois que você, né, se eu tiver conseguido explicar, vamos ver agora nas perguntas, a dinâmica ela é sempre a mesma. É sempre o dinheiro buscando uma rentabilidade maior. É você aqui na sua casa olhando a melhor opção para contratar um empréstimo, o banco olhando a melhor opção para emprestar para alguém, um país brigando com o outro para tentar segurar o seu câmbio, para poder, né, vender mais sua dívida para um outro país. E a próxima crise provavelmente vai entrar quando tem o risco do Japão ele ter que fazer um dump de Treasury Bills. E se ele fizer isso, o título dos Estados Unidos vai 7, 8, 9. E aí você lembra do banquinho lá nos Estados Unidos, que já está com tudo a 0,25 e está pagando 4, 5% ao ano para os cabras lá, para os investidores? Eles vão ter que pagar 6, 7. Aí é os bancos grandes que vai quebrar lá, vai ser tipo um Bradesco, vai ser Itaú, aí você vai ver o que é pauleiro. Aí a gente tem uma nova crise financeira mundial. Então é isso aí que pode acontecer e é para isso aí que a gente está indo. Queria agradecer a todo mundo aí pela disponibilidade nesse domingão, principalmente ao meu grande amigo Alessandro, que sempre está aqui presente nessas lives, faz questão de homenagear ele e falar que amanhã meu método IP vai ser sobre ele, para destravar esse momento. Tá? Um grande abraço. Bom dia a todos. Pedrão, você é fera mesmo, hein, cara? Tem jeito não. Isso aí me enche de orgulho de andar do seu lado, cara. Parabéns, né? Você só vai ter que diminuir um pouco a quantidade de meta IP que você vai ter que fazer, porque senão seu dinheiro vai acabar.
Mas tudo bem. Isso aí é coisa que se cura. Mas vamos lá, cara, parabéns aí. Eu só queria te fazer uma pergunta aqui, é o seguinte. Vamos voltar a tela lá, pessoal, para Se você, se você, você podia fechar isso aí. Isso. Se você consegue lembrar as palavras técnicas que você utilizou, porque eu não consigo falar essas palavras difíceis que você falou aí, né? Spread, né? E explicar um pouquinho para quem estiver vendo a live aí, entender o que é isso, entendeu? Para que ele possa traduzir essas palavras técnicas, até do dump e tudo mais, para que as pessoas possam entender um pouco o que é isso, mais ou menos. Fala no aportuguesado mesmo, né? O que significa isso, para que eles possam entender um pouco aí sobre esse mundo, né, que você vive aí, que é muito importante. Acho que até quem vende picolé tem que pensar nisso, tá? Que é muito importante. Isso influencia na vida de todo mundo. No bombom também, pai. No bombom também. Bom dia. Bom dia. Abre o áudio aí, Pedro, se você quiser falar. Deixa eu abrir. Eu estou fechando o áudio dele toda Quais vez. foram as palavras, ô Nilton? Foi o dump, o dump, o treasury, eu acho. Treasury, isso. Uhum. Ah, tá. Dump é o quê, gente? No mercado financeiro, é literalmente você vender a qualquer preço. Você pega uma coisa, vamos supor, você está em sua loja. Você está lá, vamos supor, Iraci. Iraci, ela chega lá, está lá com os bombons dela, são maravilhosos, mas ela está num dia de calor. Ela está num lugar lá que está vendendo e tal, mas ela está vendo que o sol está esquentando, que eles vão começar a derreter. Você tem que fazer um dump desses bombons. O que é? É uma liquidação. Vender isso rápido. Senão você vai perder esse negócio. Então. Entendeu? Então, é mais ou menos esse que é o sentido do dump. O Treasury Bill, ele é o título do Tesouro Americano. É como se fosse a dívida nossa. Você chegar lá e comprar uma dívida do Brasil. Entendeu? É o título do Tesouro. É o título de dívida pública, né? Isso, do país. Então, basicamente isso. E aí os países, basicamente, o que acontece? Como é que funciona uma balança, né, comercial? Se você é superavitário e tem ali, eu ganhei 30 bilhões por ano ali de superávit, o que você faz? Você vai, por exemplo, você está negociando com a Argentina. Você vai negociar em peso? Não, você negocia em dólar. Sobrou dinheiro no final do mês ali no seu caixa. Você vai vender e vai comprar peso? Não, você vai ficar com os dólares. Vou ficar com esses dólares parados? Não. Eu vou depender de comprar um título do Tesouro, que ele vai estar guardadinho, vai estar rendendo alguma coisa. E os países vão fazendo isso e sempre comprando títulos de longo prazo, que é o final da curva, né? 30 anos e por aí vai. E aí, basicamente, os títulos são isso. E, assim, e aí, quando eles precisam, né, de mexer na moeda, aí eles fazem liquidação desses títulos, entre aspas, que eles botam tudo no mercado de uma vez, e se não tiver liquidez para comprar, aí os juros tem que subir para poder compensar isso daí. Top, muito bem explicado. Valeu. Valeu. Bom, Pedro, me diga uma coisa. Eu estou fascinado pela tua explanação aí. E você tem algum curso, alguma coisa que possa fazer no particular para ensinar os pequenos investidores aí que não conhecem nada? Porque a tua ciência é fantástica. É um produto que precisa ser estudado, analisado, você acompanhar a pessoa, aprender a mexer com todas essas informações, né? Eu vou tentar. Para isso daqui eu ainda não tenho, sabe? Acaba que, igual, né, eu sempre falo aqui, isso aqui é mais um hobby meu do que uma profissão. Mas acaba que é uma coisa que eu sempre gostei e a gente vai aprendendo. Mas, assim, eu na última, né, no domingo passado, né, que eu fiz Foi domingo passado? Foi, não foi? Foi. Não, faz tanto tempo. Infelizmente.
Eu fiz uma, mas eu acho que ela ficou muito... Eu fui muito técnico, e aí eu acho que ela ficou... Não foi onde ela tinha que ir, entendeu? Entrar onde ela tinha que entrar, sabe? E aí por isso que eu resolvi um pouco mudar esse formato para isso daqui, talvez assim, tentar... Não sei se isso aqui foi tipo um storytelling do Júlio, vocês podem se chamar isso, e explicar. Mas eu vou estar explicando mais, Osmar. Mas assim, você tem acesso, moço. Chega lá, manda mensagem pro cara, você tem o telefone dele, pergunta, o que você quiser perguntar, a gente vai respondendo. E aí eu vou estar realmente procurando passar essas coisas do mercado com o dia a dia, sempre aqui, porque o treinamento tem que aumentar agora, que dia 27, 28, a pau tá quebrando. Top. Ó, pessoal, vocês que estão no Zoom, no YouTube aí, você entendeu aqui, né? O que é? Você tem acesso, tá? Beleza. Vou explicar para vocês o que é o você tem acesso, o que o Pedro acabou de falar, tá? A gente faz parte aqui do grupo do G365, e é onde a gente troca muita informação e muito network, né? E o Pedro acabou de falar para o Osmar, que ele faz parte do grupo, que ele tem acesso, ele pode ligar para ele e tirar essas dúvidas, né? E às vezes você não precisa nem comprar um curso, às vezes se você estiver aqui nesse movimento, você vai transbordar e ter muito conhecimento, tá? Com certeza. Então, vem para cá, deixa um comentário aqui no YouTube, aí, no vídeo, tá? E a gente vai, de repente, entrar em contato com você, te mandar o link aqui para participar no grupo, né? E seja muito bem-vindo aí, se você vier para o nosso grupo, tá? Vamos lá, deixa eu falar rapidinho. Eu, quando vejo o Pedro falando, me lembra muito o Henrique Câmara, que é um dos três do Pablo, né? Nós tínhamos até uma mentoria muito forte com ele. E ele nos ensinou um pouco sobre o mercado imobiliário, investimentos, aplicações. E eu me sinto muito próximo do Pedro nesse momento. Nesse momento eu me sinto muito próximo do Pedro, sabe? Muito próximo. Eu vejo que Pedro Pedro tem Bota próximo nisso. uma didática, gente, muito gostosa de ensinar, principalmente que é um tema meio difícil de a gente compreender, porque contar a parte tem que pensar, você tem que calcular, tem que imaginar, tem que fazer todas essas análises, isso tem que ter uma pessoa que tem a habilidade de poder colocar os filhos, né? E o Pedro tem isso, né? Tem esse talento, então eu agradeço aí por compartilhar. Me deu um bug no cérebro aqui, eu digo para vocês, ficou para lá, voltou, mas eu entendi essa cara dos bancos, eu disse, meu Deus, é verdade, os bancos eles compram por uma taxa e revendem por outra, puxa vida, faz sentido. E daí levou muito o pensamento do que o Henrique também fala, que ele fala esse processo da compra e venda. Então, assim, Pedro, parabéns, né? Quero deixar aqui registrado, parabéns aí pela estar ensinando. E com certeza, como o Osmar falou, eu vejo no futuro sim você fazendo um curso sobre isso, ensinando sobre esse processo, e aí nos abençoando aí com o seu conhecimento, tá? Tamo junto.